Que a graça do Senhor Jesus reine em cada coração nesta noite. Amém. Quando falamos de profissão, nós entendemos que seja um trabalho, ou pelo menos que seja um ramo de atividade. Quando escolhemos a profissão, nós pensamos em tranquilidade de vida ou resolver a nossa vida financeiramente, talvez um status social, mas também podemos dizer assim, principalmente a realização pessoal. Profissão, podemos dizer que seja a nossa realização pessoal. Quando nós trabalhamos, quando nós temos por profissão algo que nós gostamos muito, que apreciamos muito, então essa profissão passa a ser algo dominante na nossa vida. E o contrário também se destaca, né? Quando fazemos algo que não gostamos, vocês já viram alguém assim? Um profissional que faz o que não gosta? Mas nenhum de vocês é assim, né? Quando alguém faz o que não gosta, como que sai o serviço? Mal feito. Mas quando alguém faz o que gosta, então o serviço é bem feito. E mais do que isso, quando nós fazemos o que gostamos, nós falamos daquilo com satisfação, nós falamos do nosso serviço como sendo algo maravilhoso, algo extraordinário, seja qual for a profissão, não importa, nós estamos satisfeitos, estamos realizados. No ano de 1989, no estado de Alagoas, eu fui visitar, junto com o meu irmão e outras pessoas mais, fui visitar uma família, e então, antes de chegarmos lá, alguém nos preparou para a visita que íamos fazer. Nós íamos ficar no final de semana na casa daqueles irmãos, porém, só a irmã pertencia à nossa fé, o seu esposo não era da fé, e então foi-nos dito para termos cuidado com certas atitudes, certas palavras, para não provocar um desconforto naquele irmão. E assim foi, nós ficamos tranquilos, não falando muito, vigiando as palavras, né, para que aquele irmão não ficasse desconfortável dentro da sua própria casa. Mas de repente a gente perguntou, eu nem lembro quem foi que perguntou, mas a gente perguntou algo relacionado à sua profissão. E ele trabalhou por tantos anos como draguista. E ele então começou a relatar algo sobre a sua profissão. Contava como que era entrar dentro de uma máquina daquelas e sugar areia lá no meio do oceano e trazer aqui para a praia, os detalhes, os segredos, a dificuldade. Mas em tudo isso a gente via a satisfação dele falar desse trabalho. E olha, devo confessar a vocês, nós saímos de lá no final de semana, quando fomos embora, entendendo tudo de Draga, porque ele passou o final de semana inteiro falando sobre a sua profissão. Aquilo para ele era o máximo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa profissão, mas ela existia, e ele era um daqueles que fazia por gosto, por amor, por satisfação. Ele falava da sua profissão com muita satisfação. Jesus disse certa vez: da abundância do seu coração, o que acontece? Fala a boca. Ou seja, aquilo que está dentro do nosso coração, nós transmitimos a todo instante para as pessoas que nos rodeiam. Essa experiência também aconteceu com os discípulos. Vocês vão se lembrar deste fato. Os discípulos, pregando o Evangelho,
saíram viajando de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, falando de Cristo, falando da sua morte, falando da sua ressurreição, falando da salvação que havia em Jesus, falando tudo que se relacionava com Jesus. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu em Antioquia? Vocês se lembram? Foram chamados de cristãos. Pedro, que se chamava Pedro, ou Pedra, ou Simão, ganhou mais um nome. Fala com aquele cristão. João, filho do trovão, Boanerges, enfim, todos os seus nomes foram esquecidos em troca de um outro nome, o nome de cristão. Um texto inspirado diz assim: foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Por que foram chamados de cristãos? Eles pareciam. Muito bem. O que mais? Eram seguidores. O que mais? Viviam como Cristo. O que mais? Criam. Eles criam em Jesus. O que mais? Pareciam com Jesus. Falavam de Jesus. Toda a vida deles, das 24 horas do dia, era falar de Jesus, falar de Cristo. Por isso eles foram chamados de cristãos. Este nome foi lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Continuamente estavam eles repetindo os incidentes ocorridos durante os dias de seu ministério terrestre, quando seus discípulos foram abençoados com sua presença pessoal. Demoravam-se incansavelmente sobre seus ensinos e milagres de cura. Com lábios trêmulos e olhos rasos d'água, falavam de sua agonia no jardim, sua traição, julgamento e execução, a paciência e humildade com que havia suportado a afronta e a tortura, a ele imposta por seus inimigos, e a divina piedade com que tinha orado por seus algozes. Sua ressurreição e ascensão e sua obra no céu, como mediador do homem caído, eram tópicos sobre os quais se regozijavam em se demorar. Os pagãos bem podiam chamá-los cristãos, uma vez que pregaram a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio dele. Vejam só, não foi sem razão que os discípulos se tornaram conhecidos como cristãos. Eles viviam o que Cristo tinha ensinado. Podemos dizer que eles ocupavam todo o seu tempo em ser cristãos. Todo o seu pensamento, todas as suas forças em ser cristãos. Muito bem. Nós vamos analisar hoje cristãos na igreja. Parece uma contradição, né? Igreja não é lugar de cristão? É lugar de cristão. Bom, mas se é lugar de cristão, então está tudo certo, né? É um assunto encerrado. Será? Será que todos aqui, todos nós somos cristãos? Será que nós podemos ser reconhecidos como cristãos? Vocês receberam do André uns papeizinhos, receberam? Neste papelzinho está anotado um texto bíblico. E eu preciso que vocês leiam no momento em que for solicitado. Pode ser assim? Muito bem. Cristãos na igreja. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós temos a história de dois homens. Lucas 18, verso 10 em diante. O texto começa assim: dois homens subiram ao templo para orar. Quem eram esses homens?
Eles são conhecidos como publicanos e fariseus. O que eles foram fazer no templo? Orar. A oração é uma atividade essencialmente cristã, correto? Quem não é cristão, não ora. Não se preocupe em orar. Às vezes faz uma repetição, às vezes faz uma prece decorada, mas aquilo sai automaticamente. A oração é um pouquinho diferente. A oração é o falar com Deus. E eles subiram ao templo para orar. E quem orou primeiro? Lembram-se quem orou primeiro? Fariseu. Como foi o início da sua oração? Ó Deus, o que mais? Graças te dou. Por que ele agradecia? Vejam só. Quem era esse homem? Fariseu. Mas vamos mudar um pouquinho o nome dele. Ele era um membro da igreja, correto? Um membro influente, um membro com cargo na igreja. Ele chegou no templo para orar. E a sua oração foi: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais. Bem, primeiro aspecto que eu quero falar aqui com vocês. 2 Coríntios 10, 18. Quem tem esse texto? Pode levantar e ler. 2 Coríntios 10, 18. Segunda Coríntios 10, 18. Pode ler, Marcos. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, sim aquele a quem o Senhor louva. Muito bem. O que o fariseu estava fazendo lá no templo? Louvando a si mesmo. Estava adorando a si mesmo. Mas eles não tinham ido lá para adorar a Deus? Para orar a Deus? Mas ele estava adorando a si mesmo. O fariseu não adorava a Deus. O fariseu adorava a si mesmo. Mas não se esqueçam de um detalhe. O fariseu era um membro da igreja, um cristão, vamos colocar assim, um cristão, mas ele estava lá adorando a si mesmo. Mateus capítulo 23, verso 12. Pode ler. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Muito bem. Qual é a atitude do verdadeiro adorador? Humildade. Não é chegar assim: olha, Senhor, eu sou o melhor, eu sou melhor do que os outros, eu sou melhor do que aquele irmão, eu sou melhor do que todos os demais aqui. Isso não é atitude de adorador, isso não é atitude de cristão. Aquele que vem para adorar deve se apresentar ao Senhor com humildade. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional vosso. Muito bem. O que é um culto racional? Veja, eu falei agora há pouco que algumas pessoas se apresentam no templo, pessoas às vezes que até nos levam o nome de cristãos, mas fazem uma oração decorada. Ela falou aqui, irracional. Por que irracional? Porque não pensa, sai automaticamente. Não acontece assim às vezes quando a gente faz o Pai Nosso? Às vezes a gente está falando do Pai Nosso, mas a mente está em outro lugar, porque já está tão moldado na nossa mente esta oração, que nós fazemos sem meditar em suas palavras. Isso não é um culto racional, porque um culto racional é quando nós pensamos, quando meditamos, quando arrazoamos, quando sabemos o que estamos falando. E quando vamos adorar, quando vamos apresentar a nossa oração a Deus, nós devemos ter consciência
do que estamos falando, do que estamos fazendo. Porque se não for assim, será que Deus aceita? Não. Deus quer o nosso culto racional, nosso louvor, a nossa adoração pensante. Não é porque todos estão aqui que você veio na igreja, eu vou ficar, vou entrar e vou ver o que vai acontecer. Isso não é um culto racional. Mas quando você vem à igreja para adorar com consciência, então nós assim podemos apresentar o culto racional. E aqui eu quero acrescentar um detalhe, um texto bem conhecido, não está no papelzinho de vocês, mas está em Abacuque 2:20. Quem diz lá? Isso, o Senhor está no seu santo templo. O que nós devemos fazer quando estamos no templo diante do Senhor? Adorá-lo. Parar de falar as nossas próprias palavras, parar de falar os nossos próprios pensamentos, de defender a nossa opinião, porque o texto diz assim: cale-se diante dele toda a terra, fique quieto, seus conceitos e preconceitos não devem ser trazidos quando estamos em adoração. Era isso que o fariseu estava fazendo. Ele tinha tanto preconceito com os demais que ele se achava o bonzão. Ele era o melhor e ele estava lá para adorar, mas não adorou, porque estava adorando a si mesmo e não estava diante do Senhor como um cristão para adorar. Bem, o fariseu, ele disse: graças te dou porque não sou como os demais. E completem: nem ainda como este publicano. Aí ele olhou para o lado, quando ele entrou na igreja, ele foi entrando, procurando seu lugarzinho. Aí ele viu que lá atrás tinha um publicano. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Eles eram apreciados, era uma profissão agradável. Bom, para quem cobrava imposto, até que, vamos dizer que era, né? Para quem não tinha honestidade, né? Porque ele extorquia, né? Se aproveitava. Por causa disso, ninguém gostava deles. Mas aquele homem também foi lá orar. Ele tinha o direito de orar? Ele tinha o direito de ir à igreja? Tinha. E ele foi orar também. Mas o fariseu, olhando, percebendo a sua presença, quando ele se achou o melhor, ele falou: nem ainda como este publicano. 2 Coríntios 10:12. Quem tem? Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Olha só, aqueles que se comparam com os outros, o que diz a Bíblia? Estão sem entendimento. Não é porque está sem entendimento, segundo a palavra de Deus. E quando nós nos apresentamos diante de Deus para adorá-lo, tudo deve desaparecer e permanecer apenas Deus nessa adoração. Eu posso perceber a presença dos meus irmãos, mas eu não devo olhar para ele para me comparar, para servir de modelo. Porque quando você, preste bem atenção, quando você se compara com um modelo, você consegue chegar a alcançar a comparação, a mesma medida daquele modelo. E se você se propõe a admirar ou a acompanhar um modelo defeituoso, como será? Como você será? Defeituoso também. Mas quando você olha para um modelo perfeito, qual é a tendência? Ser perfeito, se aperfeiçoar. E quando o cristão chega na igreja, como o publicano, como o fariseu, chega na igreja olhando, se comparando com os demais, basta para ele ser melhor do que aquele outro. Mas é esse o padrão de Cristo? É suficiente para ser conhecido como cristão? Não, não é.
mas o fariseu assim fez. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, que está assentado à destra do trono de Deus. Muito bem. Quando o fariseu se propôs a adorar, quando ele estava ali adorando a Deus, ele não estava olhando para Deus, ele não estava olhando para Jesus, ele estava olhando para os demais. Mas para que a nossa adoração seja uma adoração aceitável diante de Deus, nós precisamos olhar para alguém. E quem é esse alguém? Por que nós devemos olhar para Jesus? Irmãos, se vocês se demorarem em olhar para mim, vocês vão encontrar defeitos e vocês podem até abandonar a fé. Se vocês se demorarem em olhar para o pastor, para o obreiro, em vossa religião, em vossa comunhão na igreja, vocês se preocupam muito em olhar para os irmãos, como eles fazem, o que eles são, a vossa fé vai naufragar. Porque no momento em que aquele irmão que vocês admiram, que vocês olham, naufragar na fé, vocês naufragam junto. E é isso que acontece muitas vezes, quando um cristão, um membro da igreja, fala assim: mas o irmão fulano faz isso, ou fez isso, por que eu também não posso fazer? Ou, olha, eu vi aquele irmão fazendo, eu via isso, eu vi aquilo, e aí nossa religião gira em torno do que os outros fazem. Mas é isso que nós devemos mostrar na nossa religião? Se nós olharmos para Jesus como a orientação bíblica, então, mesmo com os defeitos dos nossos irmãos ao nosso redor, nós podemos avançar, poderemos crescer, porque estamos olhando para o modelo perfeito. E a nossa religião não está baseada no que as pessoas dizem ou fazem, mas no que Jesus nos fala, no que Jesus faz. Tiago capítulo 2, verso 9. Quem tem Tiago 2, verso 9? Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei do canto. Muito bem. O que o fariseu estava fazendo? Não estava fazendo acepção de pessoas? Porque se chegasse um outro fariseu ali do lado dele, ele ia falar assim: irmão, nós estamos bem, né? Nós estamos bem, nós dois aqui estamos bem, mas olha, coitado daquele irmão lá, né? Coitado daquele lá. Aquele lá não é irmão, né? Aquele lá, olha a situação dele, olha como é que ele faz, olha como é que ele é. Que situação triste, né? Em vez de ir lá ajudar o irmão a melhorar, a animar o irmão, a mostrar o caminho, como ele pode melhorar, como ele pode ser ajudado, nós ficamos aqui do lado de cá só jogando pedra, só mostrando para os outros que aquela pessoa é pior do que nós. Isto é acepção de pessoas. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. E isso, na nossa sociedade capitalista, é tão difícil, né? Porque nós naturalmente nos agrupamos em volta daqueles que são semelhantes a nós e que pensam semelhante, que fazem coisas semelhantes, e aqueles que pensam um pouquinho diferente, que são diferentes, vão ficando mais distantes. Aí surgem as chamadas, qual é a palavra? Panelinha, né? Como cristãos isso não deve acontecer. Na igreja de Cristo isso não pode acontecer. O fariseu fazia isso, mas não é porque ele faz ou porque ele fez que nós devemos fazer, né? Aliás, o exemplo dele está na Bíblia exatamente para que nós entendamos que o que ele fez estava errado. Bom, na continuação da oração, ele ainda disse algumas coisas que ele fazia. O que ele fazia?
eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, eu sou obediente a todos os mandamentos, eu sou estrito na observância do sábado, na reforma de saúde e assim por diante. Ele fazia isso assim com bastante zelo. Estava errado em jejuar? Ele estava errado em dar o dízimo? O que ele estava errado então? Fazer isto como mérito para ser aceito diante de Deus. Querem ver? Leiam Isaías 1, versos 13 e 14. Não continueis a trazer oferta inútil à minha incenso abominável, luas novas, sábado e convocações de assembleia, não suporto maldade e possibilidade. A minha alma aborrece vossas luas novas e vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportar. Muito bem, olha só o que o profeta disse. O que Deus disse através do profeta? Já estou farto de quê? De que Deus disse que estava farto? Dos sábados, das ofertas. Olha só, sábado não é um mandamento? Não está dizendo que o sábado deve ser santificado e guardado? E por que Deus está dizendo que estava farto do sábado, dos vossos sábados, das vossas ofertas? Porque o povo estava observando o sábado de uma forma mecânica, formal, sem o verdadeiro espírito. Isso Deus não se agrada. Jejuar, dar o dízimo, fazer qualquer outra coisa que esteja correta diante da Bíblia, mas fazer isto de uma maneira formal, obrigado a fazer isto, ou fazer isto de uma forma irracional, é pecado. Deus não aceita. Por isso que ele falou para Isaías: olha, eu não suporto mais essas ofertas, esses sábados, isso é abominação para mim. Porque quando o fariseu se apresenta para adorar desta forma, Deus não aceita essa oração. A oração do cristão, que é formal, que obedece para agradar A ou B, que obedece para que o pastor não vá na sua casa, que obedece para que os demais não falem nada, essa obediência não tem valor diante de Deus. Esta não é a obediência do cristão. O cristão obedece por amor. Mateus 21:30. Quem tem Mateus 21:30? Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Muito bem. Esta é a parábola dos dois filhos, né? Lembram-se dela? O pai chegou para o filho e disse: meu filho, vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: eu vou. Mas não foi. Aí ele falou para o outro: vai, meu filho, trabalhar na minha vinha? Ele disse o quê? Não vou. Mas depois, pensando, analisando, ele disse, não é que ele disse, ele foi, né? Ele foi lá trabalhar na vinha. O primeiro é este fariseu. Ele diz que faz, ele está pronto para fazer, para cumprir a formalidade. Na hora que o pai vira as costas, o que ele diz? O que ele faz? Não faz, ele não vai. Ele não está disposto a obedecer. Ele obedece na igreja. Ele é cristão na igreja, entre aspas, né? Ele é cristão aonde as pessoas veem, mas a sua vida não é uma vida dedicada a Cristo. Ele é apenas um crente formal. Isaías 65, verso 5. Esse povo diz: afasta-te, não te aproxime de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Esse texto fala assim: olha, não chega perto de mim, porque eu sou santo. Olha, nós não falamos desta forma. Eu nunca vi ninguém falando assim. Eu acho que vocês também não viram. Não,
Fica aí, eu sou mais santo que tu. Porém, não é por não falarmos isso que nós não fazemos isso. Às vezes, com a nossa atitude de criticar os irmãos, de falar mal dos irmãos, de espalhar notícias falsas, às vezes aconteceu lá uma coisa, lá uma história, um negócio lá, e a gente já sai falando aquilo, espalhando. Olha, sabe aquela história do obreiro que estava batendo na esposa? Não chegou aqui essa notícia? Não foi em Resende não, viu, irmã Luísa? Um irmão passou na frente da casa do obreiro e viu, escutou um barulho e olhou lá pelo corredor e percebeu que lá atrás do quintal o obreiro estava dando uns tapas na esposa, e aí ela gritava e corria de um lado e corria do outro, e ele atrás e batendo. E o irmão zeloso, né, ele foi levar o caso para o pastor, e de repente a situação estava lá complicada, porque o obreiro estava espancando a esposa. Quando alguém lembrou-se de falar com o obreiro, ele começou a rir, porque a esposa gritava, porque uma abelha estava perseguindo ela, e ele estava tentando acertar a abelha, estava tentando matar a abelha, e a esposa corria para um lado, corria para o outro, fugindo da abelha, e o esposo querendo matar a abelha para não atacar a esposa. Mas não é muito mais fácil espalhar essa notícia? O obreiro está espancando a esposa, ou o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, não é mais fácil? É tão mais fácil, né? Mas aí nós somos como fariseu, nós estamos fazendo como fariseu, porque nós dizemos que somos bons, e ele não é santo, eu sou melhor do que ele. Isso geralmente acontece de uma forma bem sutil. Olha, eu vou contar aqui só para vocês. Hoje tem poucas crianças aqui, algumas até estão dormindo, né? Mas eu vou dizer algo para vocês que é muito importante. Às vezes os filhos crescem, e depois que crescem eles não querem seguir a Cristo. Eles saem da igreja, não querem vir à igreja, e aí vem o pai, a mãe aqui no culto de quarta-feira: ora pelo meu filho não quer nada com a igreja, meu filho está desanimado. Isso não é regra geral, porém, muitas vezes, nós como pais, colocamos essa situação na mente dos filhos. Quando falamos mal da igreja, quando falamos que na reforma é assim mesmo, olha só, é assim, é desorganizado, é isso e aquilo e tal, e falamos, e os filhos crescem com aquela ideia, com aquela impressão. Quando vê alguma coisa dando errado, é bem que meu pai falava mesmo, é tudo desorganizado. Aí você vem para a igreja com seu filho pequeno, o pregador não foi tão feliz nas suas colocações no sermão, errou, hein? Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Olha, mas como que aquele irmão prega mal? Quem que está escutando? Os filhos estão escutando, eles estão atentos, e eles percebem e gravam isso. Aquele irmão prega mal, aquele irmão não é um pregador. E quando você vem à igreja, traz os seus filhos, e aquele irmão está lá na frente pregando, o seu filho, a sua filha, olha: papai, eu não quero ficar aqui não, esse irmão prega tão mal, não quero ficar aqui não. Aí sai, vai para a rua, vai brincar com outros coleguinhas e tal. De quem foi a culpa? Do cristão, que olha para os outros e diz: eu sou melhor do que tu, você está errado, você está fazendo errado. Irmãos, olha quão sério é sermos cristãos, testemunharmos de Cristo, fazermos disso a nossa profissão, falarmos a todo instante de Cristo. Bem, quando o fariseu terminou a sua oração, então as atenções voltaram para o publicano, e o publicano estava como? De pé, e ele nem ainda olhava para o céu, ele estava arrasado,
Com o que ele estava arrasado? Com o quê? Porque o fariseu estava lá na frente? Porque o fariseu tinha acusado ele disso e daquilo? Por que ele estava arrasado? Pelo seu pecado. Ele tinha consciência do seu pecado. Ele sabia que ele era um pecador. E ele estava ali buscando solução para o seu problema. Ele não estava ali buscando solução para o problema do fariseu. Aliás, ele não estava nem prestando atenção no fariseu. O fariseu prestava atenção nele, mas ele não estava prestando atenção no fariseu. Provérbios 18, verso 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Em outra versão diz que diante da honra vai a humildade. Vejam só, o fariseu, ele estava ali buscando salvação. Por isso ele não estava preocupado com o fariseu, ele estava preocupado consigo mesmo. Não estava preocupado com os demais. 2 Coríntios 13, verso 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Quando entramos na igreja, eu não sei aqui, mas em alguns lugares eu já vi acontecendo isso. Às vezes tem um irmão, uma irmã sentada assim na ponta do corredor, aí passa uma outra pessoa assim, né? E aí faz um exame completo, né? Já viu como é que está o cabelo? Já viu como é que foi amarrado o cabelo, a roupa, o decote, a saia, o comprimento, a sandália, o salto, a unha, olhou tudo, né? Olhou tudo assim. Geralmente as mulheres têm mais facilidade para olhar detalhes, mas tem alguns homens também que são especialistas. Eles conseguem ver detalhes assim de uma forma fantástica. Isso é ótimo, isso é muito bom. Você ser detalhista significa que você consegue alcançar mais perfeição, porque a perfeição está nos detalhes, mas não aqui dentro da igreja. Aqui você não veio para examinar os outros. Você está aqui para quê? Examinar a si mesmo. E como você está? Você já fez essa análise de cima e embaixo de você? Já analisou como está a sua vida? Como está o seu cabelo? Como está a sua roupa? Como está o seu coração? Como está a sua mente? É para isso que nós vamos à igreja. Não é para olhar os demais, é para examinar a si próprio, a si mesmo. Isaías 43, verso 11. Quem tem Isaías 43, verso 11? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Muito bem. Romanos 7, 24. Romanos capítulo 7, verso 24. Vejam só, quando nós examinamos a nós mesmos, nós chegamos a esta conclusão: miserável homem que sou. Se nós examinamos os outros, nós vamos falar: miserável aquele homem. Não foi isso que o fariseu falou? Miserável aquele publicano lá. Ele estava bem, mas não estava mesmo? Não, ele não estava percebendo como ele estava, porque ele estava ocupado examinando os outros. Ele não tinha necessidade de um salvador, porque não se achava pecador. O publicano, como pecador, ele precisava de um salvador. Ele estava ansioso por um salvador, e ele buscou este salvador. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e Ele nos purificar de toda injustiça. Muito bem. Quando aqueles dois homens terminaram
de orar, Jesus completou aquele fato dando uma sentença. Vocês se lembram? Quando eles terminaram de orar, eles saíram da igreja e foram embora. O que Jesus falou deles? Este desceu justificado, e não aquele. Este, o publicano, desceu justificado, e não o fariseu. Por quê? Porque um pediu perdão, o outro não pediu perdão. Vejam a diferença? Se ele não pediu perdão, ele precisava de perdão? Não. Justificação é perdão. Ele não recebeu porque ele não pediu, ele não sentiu falta. Se você está aqui na igreja só por estar, se você veio à igreja só para constar a sua presença, você pode sair e continuar do mesmo jeito, porque você não se sente necessitado de um Salvador. E Deus não vai te perdoar, porque você não pediu perdão. O perdão divino é condicional. Mateus capítulo 6, verso 14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Interessante que eu acho que o publicano, olhando no nosso, humanamente falando, e assim, dentro do que nós praticamos, do que nós fazemos, o publicano podia ter olhado para o fariseu e falado assim, né? Você me paga, você veio falar de mim aqui no templo, você veio contar dos meus problemas aqui no templo, você veio falar de mim aqui. O publicano não estava preocupado com isso. O publicano não estava pensando nisso. O publicano, ele estava em busca de perdão, e este perdão ele teve. Quando nós queremos o perdão, mas não perdoamos, é bom ser perdoado, não é? Quem gosta de ser perdoado? É tão bom, né? Todos nós gostamos. Mas e perdoar? Você gosta de perdoar? Aí já é mais difícil, né? Aí já são outros 500. Precisamos pensar direitinho. E tem até alguém que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. Será que perdoa mesmo? Acho que não, né? Porque perdão passa uma borracha, apaga tudo. Não existe mais aquela falta. Mas Jesus disse que se nós perdoamos as nossas ofensas, ao perdoamos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai nos perdoará. Então, como cristãos, nós devemos desenvolver este hábito também de perdoar. E o verso de Hebreus capítulo 12, verso 15, quem tem? Muito bem. Olha só, uma raiz de amargura faz com que nós fiquemos privados de quê? Da graça de Cristo. O que é uma raiz de amargura? Vocês têm noção do que seja isso? Raiz de amargura? Raiva, ódio, sentimento profundo. A raiz está lá no fundo, né? Está presa lá. É algo que nós alimentamos, é algo que nós acariciamos, é algo que nós não queremos soltar. Eu não gosto daquele irmão, e não gosto mesmo. Pode vir quem quer que seja falar que eu não gosto dele, acabou. Ele me fez isso, mais aquilo, mais outro. E nós permanecemos firmes. Nós somos os prejudicados. Aquela pessoa de quem você não gosta pode ser salva e você pode ficar aqui. Por quê? Porque você está sem a graça de Cristo. Você está sem a oportunidade que você tem para tirar este problema. E numa grande família, como é a igreja de Deus, como são os irmãos aqui, como nós somos uma grande família, muitos irmãos, muitos pequenos, jovens, adultos, idosos, são pensamentos diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes,
De repente alguém pode esbarrar e provocar algo, e parece que é tão fácil, né, de provocarmos discórdia. Mas como cristãos, nós devemos entender que precisamos perdoar, para não ficarmos privados da graça de Cristo. Meus queridos, ser cristão na igreja pode parecer muito simples, muito fácil. E realmente é. É muito fácil ser cristão na igreja quando olhamos para Jesus. Quando olhamos para Jesus, então é fácil ser cristão. Quando não olhamos para Jesus, quando desviamos o olhar, quando olhamos para os lados, para os irmãos, para A ou para B, então fica tão difícil ser cristão na igreja. Olha, é tão difícil vir a esta igreja. Eu não gosto de A, não gosto de B, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E a nossa vida não é uma vida agradável porque deixamos de olhar a Cristo. Vejam só, um professor foi procurar emprego numa escola budista. E este professor era cristão. E a princípio seus colegas acharam ridículo ele ir buscar emprego em um lugar que defendia uma filosofia totalmente diferente. Mas ele precisava de um emprego, ele foi. E diante dos patrões, no momento da entrevista, ele então se declarou como cristão, mas a escola precisava de um professor, então eles fizeram um acordo. É o seguinte: nós queremos você, mas com uma condição: você está proibido de falar de Cristo na escola. Você aceita? Eu disse: aceito, sim. Você aceitaria? Você aceitaria? Olha, você é proibido de falar de Cristo. Você não pode falar de Cristo. Depois de um ano que ele era professor naquela escola, 20 de seus alunos tinham se batizado como cristãos, e ele não falou de Cristo. Qual foi o segredo? A sua vida, o seu exemplo, aquilo que você é realmente, a sua profissão. Qual é a sua profissão? Você é cristão só aqui? Ou você é cristão em todos os lugares? Você vive a sua religião, ou você guarda ela no armário quando lhe é conveniente? Meus queridos, ser cristão é olhar para Jesus, é falar de Jesus, é andar com Jesus, é ser como Jesus, especialmente aqui dentro da igreja. Que o Senhor possa nos abençoar e nós possamos ajudar muitos dos nossos irmãos e amigos que conosco convivem a também se decidirem cada dia mais a ser cristãos, porque vale a pena ser cristão. Que Deus os abençoe. Amém? Amém.